Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de passe à distância do Centro Francisco de Paula Vitor de Tambaú. A leitura de hoje é do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, e o título dessa passagem é: Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. São Mateus capítulo 5, versículo de 38 a 42. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilai àquele que quer vos tomar emprestado. O que será que Jesus quis dizer, quando ele, nessa passagem? Qual será que é o ensinamento que tem por trás disso? Porque se a gente levar isso de uma forma um pouco superficial, fizer uma interpretação apressada, parece que Jesus está querendo dizer que a gente não pode se defender de uma agressão, de um ataque ou de algo do tipo. Quando na realidade, isso vai inclusive contra o nosso próprio instinto de sobrevivência, esse instinto que Deus colocou dentro de todos os teus filhos. Então o que será que Jesus quis dizer com isso? Essa passagem começa com Jesus já dizendo: vocês aprenderam a viver, a agir na base do olho por olho, dente por dente, que é a lei de Talião. Isso foi ensinado aos judeus muito tempo antes de Cristo. Isso foi ensinado numa época em que os judeus ainda não eram um povo unido, ainda estavam fugindo do Egito no deserto, ainda era um povo embrutecido, um povo que tinha sido escravizado por muitos anos, E por causa disso um povo de certa forma rebelde, e que precisava de regras duras para que houvesse pelo menos um princípio de formação de uma unidade social, para que houvesse um certo controle sobre o comportamento daquelas pessoas. Isso nós estamos falando de mais de 1500 anos antes do nascimento de Cristo. E aí depois Cristo vem e fala: vocês aprenderam dessa forma da lei de Talião, mas não façam mais assim a partir de agora. A partir de agora, se alguém bater numa face sua, ofereça outra. Se alguém quiser roubar a sua túnica, entregue também a capa. Se a pessoa quiser te obrigar a caminhar 1000 passos com ela, caminhe 2000 passos com ela. Se isso, em essência, é como se Jesus estivesse falando: não faça mais a devolução da mesma moeda. A partir de agora, quando alguém fizer o mal, retribua com o bem. Essa mudança nesse ensinamento de Jesus, ele muda um modo de agir da sociedade. Ele apresenta uma nova forma de agir, uma nova forma de viver do que se fazia até então. Ele vai contra a vingança, vai contra o duelo, vai contra o rancor e vai inclusive contra o orgulho que está aqui dentro de cada um de nós. Porque quando alguém faz alguma coisa mal pra gente, é muito fácil a gente virar e falar: ah não, mas a pessoa me agrediu, ela me xingou, então eu não estou nem aí pra ela, colocando ainda de uma forma leve, se ela precisar de ajuda, eu não vou ajudar, ainda de uma forma leve. Ou até mesmo a gente fala: não, ela me xingou, eu vou xingar ela também. Então esse ensinamento que Jesus deu pra gente, deixou pra gente mais de 2000 anos atrás, ele ainda não foi aprendido pela humanidade como um todo. Inclusive existem países que ainda aceitam esse tipo de atitude, e é legal, a devolução de uma agressão, falando de uma forma genérica, a lei de Talião, ela ainda é legal em alguns lugares do mundo. Até não muito tempo na humanidade ocidental, vamos colocar assim, ainda existia o direito à defesa da honra. O que é o direito da defesa da honra? Nada mais do que a lei de Talião. Se alguém me agrediu, eu vou agredir de volta. Se alguém fez algo para mim que eu fiquei ofendido, eu vou devolver a mesma moeda, e às vezes, alimentado pelo rancor e pelo orgulho, até numa moeda maior.
Então, o grande ensinamento, né, a grande mudança disso tudo que Jesus trouxe é o retribua o mal com o bem. É esse a essência desse ensinamento dele. Se a gente for parar para pensar, vamos pensar numa sociedade. Uma sociedade em que exista a lei de talião. Então, a pessoa me agrediu, eu posso agredir de volta. Olho por olho, dente por dente. Se nessa sociedade ocorresse um único atentado à vida de alguém, algum familiar dessa pessoa que morreu teria o direito de fazer o mesmo com a família do outro. Mas aí então, o outro também teve alguém da família dele morto. Então ele também tem o direito de devolver. Aí começa a se entrar num nível, numa escalada de violência cada vez maior e que no final das contas não tem fim. Não se chega num final. Isso não tem um fim único. A não ser a extinção daquela sociedade, daquela humanidade, né, daquele grupo de pessoas. Então, se a gente parar para pensar de uma forma puramente racional, seria, no mínimo, até uma questão de inteligência para a gente, ser humano, a gente se esforçar para aprender a perdoar, para superar o nosso orgulho, para superar o nosso egoísmo. Não é que a gente não deva mais prestar atenção em nós mesmos, mas a gente não deve prestar atenção só em nós, só na minha vontade, só no que eu quero, né? Até porque no final das contas isso acaba fazendo mal para mim mesmo. Então, dentro, né, da grande moralidade, né, da moralidade elevada desse ensinamento de Jesus, ele ainda disse em um momento da sua vida: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E realmente Jesus deixou para a gente, para nós, humanidade, um caminho. Ele deixou para a gente um manual de como viver a vida para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente saiba aprender com os nossos próprios erros. Jesus é a luz que está o tempo todo iluminando o nosso caminho, ele está dando a direção, né? Mas o esforço de aprender, o esforço de aprender a perdoar aos outros e de aprender a perdoar a nós próprios, né? Senão a gente entra numa situação de que o outro deve ser perdoado e eu devo ser perfeito, impecável, eu não posso errar. E também isso não é verdade, ninguém é perfeito. Né? Jesus está iluminando o nosso caminho com os seus ensinamentos, com as passagens do Evangelho, né, que foram descritos pelos evangelistas. E cabe a nós fazer um esforço para crescer, ter uma boa vontade de a gente aprender e da gente a cada dia poder ser um pouquinho melhor do que a gente foi no dia anterior. Obrigado a todos vocês, a gente agradece a atenção de todos. A gente vai seguir agora para a oração do passe. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite, amigos. Vamos começar mais um momento de prece e convido a todos vocês, então, para elevar o pensamento junto ao Pai Celestial e que possamos, então, fazer uma prece junto, de coração, de mente presente e elevando o pensamento a Deus, nosso Pai Maior, para que possamos ter um dia melhor, uma noite melhor, para que possamos caminhar sempre de mão dada, junto ao nosso Pai Celestial e caminhar também com o nosso Irmão Maior, Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos buscar acalmar a mente, o corpo, o espírito, deixando as preocupações do dia de lado e nesse momento estar presente numa prece e conversando com Deus sobre aquilo que está angustiando, aquilo que buscamos o auxílio
o auxílio divino. Somos filhos imperfeitos, em processo de evolução, e que mesmo do tamanho que somos, ainda assim busquemos o auxílio do Pai para essa caminhada, que buscamos ser pessoas de mente, coração, próximo aos outros irmãos. Vamos pedir nesse momento pela nossa natureza, pelos animais, pelas pessoas que estão doentes, que estão acamadas. Vamos pedir aos trabalhadores que saem das suas casas, as pessoas que trabalham em casa, que a cada canto, a cada lugar, o auxílio divino possa chegar e que possamos sempre, como um hábito, estar junto a Deus, em mente, coração e as nossas ações também. Que não nos falte fé, que não nos falte coragem por dias melhores, que a gente busque acreditar em nós mesmos, acreditar na humanidade, que esse amor divino contagie os nossos dias difíceis, que a gente busque se acalmar diante dos desafios da vida, que a gente peça a bênção divina nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Somos filhos pequenos, como disse, em processo de evolução, mas que temos a prece, a oração, como auxílio que nos conecta a Deus. Quero aproveitar o momento e pedir pela casa, pelo Centro Espírita Francisco de Paula Vitor, por todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados. Quero pedir por todos os centros, lugares religiosos, que exista respeito entre as religiões e que exista calma dentro de nós, amor também. Que o amparo divino chegue a nós e que nós, carinhosamente, estejamos com o Pai na busca pela proximidade divina, por sentir esse amparo divino, e que todo esse auxílio seja a força necessária para que possamos caminhar, que possamos contribuir ao nosso redor de maneira positiva e que possamos ter o equilíbrio necessário para sermos pessoas que busca a paz, que busca o discernimento e que possamos então caminhar de uma maneira condizente a Cristo, aquilo que Ele veio a nos ensinar quando passou aqui na Terra, nosso irmão maior, né? E assim manter essa conversa, essa proximidade com Deus, nosso Pai maior também.
nosso Pai grande, que nos conhece, que nos ampara. Desejo a todos uma excelente caminhada. Fiquem bem. E somos filhos do mesmo Pai, irmãos. Na próxima semana terá mais um momento de prece. E obrigada por nos assistir até aqui.